Este lugar pertence a Ele, e nós somos dele, e vamos receber a palavra dele. Deus abençoe. Presbítero André, com a palavra de Deus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé, queridos. Eu pedi ao Marcelo e que te para nós passarmos mais aqui. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53, texto muito conhecido por nós. Isaías, capítulo 53, versículo 4, 5 e 6. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou perguntar quem não achou. Porque glória a Deus foi tão maravilhoso. Nós vamos ouvir uma leitura agora. Diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Antes de sentar, vamos louvar o Senhor só uma vez, rapidinho. Quem quer navegar na presença de Deus nesta noite? Aleluia. Já estamos navegando. Vamos nos derramar ainda mais na presença de Deus. Enquanto nós estamos louvando, eu sei que vocês conhecem essa música, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Pedir que o Espírito Santo de Deus já comece a realizar tudo aquilo que Ele quer operar no nosso meio nesta noite. Você já começa a transbordar na presença dEle. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Até mesmo porque você se entende, que me compreende, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de assim se louvando o nome do Senhor. Aleluia. Te exaltamos, Jesus. Te glorificamos, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo se faz presente no nosso meio. Meus queridos, hoje, terceiro dia da campanha, nós temos a incumbência de falar sobre cura e batismo no Espírito Santo. E obviamente que o tempo não nos permite detalhar
todo o contexto completo para podermos ensinar, ministrar tudo sobre cura e batismo com o Espírito Santo, poderíamos levar o ano de 2017 todinho, seria maravilhoso, né? Mas eu quero falar rapidamente sobre 3 maravilhas concedidas a nós através da obra redentora de Cristo Jesus. O texto que nós lemos no livro de Isaías, capítulo 53, profetizado por Isaías muito antes de Jesus vir à terra, ele diz no versículo 5 que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A primeira grande maravilha que nós recebemos através da obra redentora de Cristo Jesus é o perdão dos nossos pecados. Nós havíamos perdido a comunhão com o nosso Deus, com o nosso Criador. Todo o nosso pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Mas quando Jesus verteu o seu sangue ali na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, nós tivemos a oportunidade e o privilégio de restabelecermos a nossa comunhão com Deus. Mas isso só foi possível porque o sangue de Jesus, como já foi ministrado pelo nosso pastor, é o único capaz de perdoar os nossos pecados. Então a primeira grande maravilha que nós recebemos através da obra redentora de Jesus é o perdão dos nossos pecados. Jesus, ele veio para nos perdoar. Nenhum de nós somos capazes de nos justificarmos. Nenhum de nós somos capazes de, por nossas obras ou atitudes, conseguir justificar as nossas falhas e os nossos erros. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele rasgou a cédula do pecado lá na cruz. Era costume, na época de Jesus, na cultura romana, que quando as pessoas estavam devendo, e isso era como se fosse o nosso SPC de hoje, o Serasa de hoje. Quando as pessoas estavam devendo, às vezes se colocava uma cédula, um papel, lógico que não como o papel que nós conhecemos hoje, mas colocava-se na porta da pessoa, da casa da pessoa, escrevia ali, tudo que ela estava devendo para a sociedade. E as pessoas passavam e viam, ele tem um devedor. Porém, quando aquela pessoa conseguia pagar a sua dívida, eles pegavam aquilo que era mais ou menos parecido com um couro, molhavam ele num líquido especial, que por coincidência não era vermelho, molhavam ele, e ele saía limpo novamente, e eles pregavam lá, totalmente limpo, com aquele mesmo papel, para mostrar que aquela pessoa havia pago a sua dívida diante da sociedade. E a palavra de Deus nos diz que o nosso Senhor Jesus fez isso por nós. A grande diferença é que Ele pagou com o seu próprio sangue. Ele nos lavou das nossas iniquidades com o seu próprio sangue. A palavra de Deus também nos diz lá em Romanos que graças à obra redentora de Jesus, hoje nós podemos clamar: Abba, Pai, querido Papai. E nós sabemos que esse termo Abba, Pai, é um termo carinhoso, um termo que significa meu papaizinho, meu Deus querido. Graças à obra redentora de Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E através do perdão dos nossos pecados, nós podemos nos aproximar deste Deus maravilhoso. Mas a segunda maravilha que nós recebemos de Jesus através da sua obra redentora é a cura das enfermidades. Assim como Jesus perdoou os nossos pecados, esse mesmo sangue que nos lava, que nos redime e que nos perdoa, também tem poder para curar todas as nossas enfermidades. E aí eu te pergunto, é errado crente ficar doente? É pecado crente ficar doente? Será que quando nós adoecemos é porque você está com a vida toda errada?
E por que nós adoecemos? A palavra de Deus nos diz que o sol nasce tanto para o justo quanto para o injusto. Nós que estamos aqui na terra estamos sujeitos a ficarmos doentes. Mas deixa eu te falar algo. O apóstolo João, ele disse na sua epístola o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, nós temos um advogado que intercede por nós, aquele que nos remiu. E aqui, mais uma vez, nós reiteramos a primeira grande maravilha da redenção, que é o perdão dos nossos pecados. Porém, queridos, assim como nós pecamos, quem aqui já pecou depois que aceitou Jesus? Todos nós. O fato de o sangue de Jesus perdoar os nossos pecados não significa que quando nós aceitamos Jesus nunca mais iremos pecar, mas significa que o sangue dele tem poder para nos perdoar, desde que nós nos arrependemos com sinceridade, desde que não seja um arrependimento apenas de remorso, apenas de dor na consciência, mas seja um arrependimento sincero, no qual haja mudança de atitudes. Mas da mesma forma que o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados, quando nós erramos e pecamos, este mesmo sangue também tem poder para curar as nossas enfermidades quando adoecemos aqui nessa terra. Todos nós estamos sujeitos a ficarmos doentes. Da mesma forma que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, vigiar constantemente, fugir da aparência do mal. E eu acho tão legal esse termo, fugir da aparência do mal, porque realmente dá a entender que você tem que correr com todas as suas forças. Porque tem gente que vai fugir da aparência do mal caminhando tão devagarzinho que o mal chega com uma facilidade enorme. Mas da mesma forma que nós temos que fugir da aparência do mal e tomarmos todo o cuidado possível, estarmos em vigilância constante, nos revestirmos com as armaduras de Deus, nos voltarmos para o Senhor, para mantermos a nossa vida espiritual de forma pura, coerente diante da presença de Deus, assim também nós devemos cuidar do nosso corpo físico. Não é a prioridade é a nossa vida espiritual, mas devemos cuidar do nosso corpo físico também. Não é em vão que o nosso pastor tem um estudo, um livro inclusive, falando sobre isso. Então devemos cuidar do nosso corpo físico, porém, mesmo cuidando do seu corpo, se alimentando adequadamente, praticando atividade física e fazendo tudo recomendável para ter uma vida saudável fisicamente, mesmo assim você está sujeito a ficar doente. Mesmo assim você está sujeito a ficar enfermo, porque nós estamos neste mundo que jaz no maligno. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que o mesmo poder que perdoa os seus pecados quando você pega e se arrepende, também é o mesmo poder que cura as suas enfermidades quando você fica doente. Jesus, ele veio tanto para perdoar os nossos pecados, como também para sarar as nossas enfermidades. Isso está aqui no texto que nós acabamos de ler, Isaías 53. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Até aqui está falando da primeira maravilha que eu disse, o perdão dos pecados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí alguém pode dizer, não, mas esses sarados que está falando aí é no sentido espiritual, de sarar a alma, de sarar o espírito. Também. Mas é o sarar físico também. E a prova disso está lá no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia, capítulo 8, versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos
que estavam enfermos. Ele não curou alguns, ele não curou a maioria. Ele curou todos os que estavam enfermos. Para quê? Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si, aleluia, as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O que foi predito pelo profeta Isaías se cumpriu em Jesus, quando ele curou os enfermos. Não foi no momento em que ele curou a alma, foi no momento em que ele curou os enfermos. Foi para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta Isaías. Então, a primeira maravilha que nós recebemos da obra redentora de Cristo é o perdão pelos nossos pecados. E a segunda maravilha é a cura das nossas enfermidades. Não significa, querido, que se você está enfermo ainda, é porque você está com a vida errada, ou porque você não tem fé suficiente. Não. Mas significa que esse poder está à nossa disposição. E muitas vezes nós não usamos, nem sempre por falta de fé, muitas vezes por falta de conhecimento. Mas hoje nós estamos aprendendo que o mesmo sangue que perdoa os nossos pecados também cura as nossas enfermidades. O mesmo sangue que lava-nos das nossas iniquidades também nos purifica de todas as doenças. No sangue de Jesus há poder para a cura de todas as enfermidades. Mas sabe por que muitas vezes nós não recebemos essa cura? Porque, queridos, a única coisa que pode nos impedir e nos atrapalhar de receber a cura que há no poder do sangue de Jesus é a nossa incredulidade. Se nós começarmos a ler os evangelhos, nós vamos ver muitas situações, muitos momentos em que por onde Jesus passava, as pessoas elas eram curadas, os demônios eram expulsos, vidas eram saradas, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Mas houve uma vez em que Jesus chegou na sua própria cidade e nem todos foram curados. Nós acabamos de ler aqui que nesse momento todos foram curados. Mas houve um momento em que nem todos foram. Será que foi por falta do poder de Deus? Será que foi por falta de autoridade no nome de Jesus? Não. Foi por causa da incredulidade do povo. Abra sua Bíblia. Se você tiver com ela aberta ainda, só talvez ir à página aí no capítulo 9. Perdão, capítulo 13, um pouquinho depois, versículo, vamos ver do 54 ao 58. Mateus capítulo 13, versículo 54 ao 58, diz assim a palavra do Senhor: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A única coisa que nos impede de viver o sobrenatural de Deus, a única coisa que nos impede de viver as maravilhas que Deus tem preparado para a sua igreja é a nossa incredulidade. Sabe por quê, queridos? Infelizmente, nós estamos muito acostumados a querer viver as coisas de Deus da forma que os nossos olhos humanos enxergam. Nós queremos receber as bênçãos de Deus de acordo com as circunstâncias que nos rodeiam. Nós olhamos ao nosso redor e falamos: bom,
Isso aqui está certo, isso está certo, está certo. Está tudo pronto para o poder de Deus acontecer. Não, mas olha o que eles falavam. Calma aí, esse Jesus não é aquele que a gente conhece, nós vimos a infância dele. Nós conhecemos os irmãos dele, conhecemos os pais, conhecemos a família. Ele é dessa terra. Como pode um homem que conviveu junto com a gente operar tantas maravilhas? Eles estavam olhando para as circunstâncias. Eles estavam olhando para as qualidades humanas. E muitas vezes nós não somos curados. Muitas vezes os milagres de Deus não acontecem em nossas vidas, porque nós ficamos olhando para as circunstâncias. Lembra de Pedro? Começou a afundar quando ele olhou para onde? Para os ventos fortes. O nosso problema é querer olhar para as circunstâncias, quando na verdade o sobrenatural de Deus, ele vai muito além do nosso entendimento. É por isso que a palavra de Deus nos diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Por quê? Porque ela ultrapassa toda e qualquer lógica humana. O problema nosso é querermos agir segundo a lógica, mas nós servimos a um Deus que não obedece à lógica. Nós servimos a um Deus que ultrapassa as forças da física, caminhando sobre as águas, praticamente surfando, porque o vento era tão forte que as águas ali, estavam como ondas. Nós servimos a um Deus que opera o sobrenatural muito além do entendimento humano. É por isso que o apóstolo Paulo, certa vez, ele orou dizendo: olha, a minha oração por vocês é que vocês possam receber o poder de Deus, é que vocês sejam corroborados, fortalecidos no poder de Deus, nesse Deus que vai muito além do nosso entendimento. Queridos, vamos parar de ficar olhando para as circunstâncias. Vamos parar de ficar olhando para a lógica humana e começar a viver o sobrenatural de Deus. Eu não estou dizendo para você começar a viver meninice espiritual, não. Estou dizendo para você começar a viver o sobrenatural de Deus através da sua fé em ação. Porque nós estamos muitas vezes acostumados a dizer assim: olha, vai vir um grande pregador lá de um determinado país, ele é muito usado por Deus no ministério de cura, ele vai estar aqui hoje, a gente divulga nos outdoors, divulgamos na televisão, etc. E a igreja enche para ver aquele pregador que ora e o milagre acontece, e você diz: não, hoje eu vou ser curado, porque o pregador fulano de tal vai estar. Isso é olhar pela lógica. Ou às vezes você diz assim: não, eu fui lá para frente e recebi a oração, mas eu não vi nenhum anjo descendo, trazendo um novo órgão para mim. É lógico que Deus, ele tem várias formas de trabalhar. Há sim circunstâncias, há sim momentos em que Deus, ele usa os seus anjos, e você às vezes até pode ver, e tem uns relatos de pessoas que já viram anjos descendo, trazendo um novo coração, anjos descendo, trazendo um novo rim, um novo pulmão para a sua vida. Existem pessoas que às vezes sentem realmente fisicamente o fogo de Deus arder sobre o seu corpo, curando as suas enfermidades. Sim, isso é o sobrenatural de Deus. Mas não significa que Deus tem que agir assim todas as vezes. O problema nosso é querer limitar o poder de Deus. Não, se for dessa forma, se eu ver uma bola de fogo descendo, eu sei que é Deus e o milagre vai acontecer. Mas se eu não ver nada, às vezes nós chegamos aqui, intercedemos por você, oramos por você, como vamos fazer agora há pouco. E aí você diz: poxa, mas terminou a oração e eu estou sentindo a dor. Você está olhando para as circunstâncias. Pela fé, creia que o mesmo sangue que te libertou, o mesmo sangue que te salvou, o mesmo sangue que perdoou os seus pecados, tem poder para curar as suas enfermidades, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Basta tomarmos posse dessa palavra pela fé. Jesus, ele opera de várias maneiras e nós não podemos querer limitar o agir de Deus. Veja nos próprios evangelhos, houve momentos em que Jesus simplesmente estava passando e alguém, ao tocar em
suas vestes, na orla dos seus vestidos, foi curado, ao invés de fluxo de sangue. Houve momentos em que um oficial do rei chegou e falou: mestre, meu filho está doente, vamos lá para você curar ele. Jesus falou: pode ir, ele já está curado. E de repente o oficial recebeu a notícia, quando chegou em casa, seu filho já estava curado. Ele falou: que hora foi isso? Ele disse: não, foi tal horário. Ele falou: poxa, foi bem naquela hora que o mestre deu a palavra e foi curado. Houve outros momentos em que Jesus cuspiu no barro, pegou a lama. Alguns teólogos dizem que aquele cego ele não tinha um olho, apenas o orifício ocular. Jesus cuspiu, fez uma bolinha de barro, colocou e a pessoa voltou a enxergar. Aí eu vou chegar aqui, vou cuspir na lama para curar vocês? É lógico que não. Não podemos limitar o agir de Deus, queridos. Jesus, ele opera de várias formas diferentes. O problema é que às vezes nós queremos falar assim: poxa, Deus fez de tal forma na vida do irmão Orlando, do irmão Osmar, ele tem que fazer da mesma forma na minha. Deus, ele trabalha de acordo com a vida de cada um de nós, de acordo com a personalidade de cada um de nós. Portanto, apenas creia e tome posse da palavra do Senhor, que pelas suas feridas nós fomos curados. Eu não sei qual é a enfermidade que talvez você esteja sofrendo hoje. Talvez você esteja no seu pleno estado de saúde, mas está aqui clamando e intercedendo por um parente seu que está lá no leito do hospital neste momento. Talvez você esteja nesta noite intercedendo a Deus por aquele parente seu que nem serve ao Senhor ainda, mas sabe que você é um servo de Deus e pediu oração para você. Aleluia, Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, as feridas serão saradas, porque há poder no sangue de Jesus. A terceira grande maravilha que nós recebemos através da obra redentora de Cristo é o poder, o revestimento de poder do batismo com o Espírito Santo. E foi muito interessante hoje nós estarmos falando dos dois temas ao mesmo tempo. Porque o batismo com o Espírito Santo é uma grande maravilha que nós recebemos através da obra de Cristo Jesus. Infelizmente, muitas pessoas na igreja ainda não são batizadas com o Espírito Santo. Estou falando na igreja como um todo. Outros não creem no batismo com o Espírito Santo. Outros até creem, mas tem medo do batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é uma maravilha. O batismo com o Espírito Santo é algo tão sobrenatural, queridos, que você, se não for batizado ainda, está perdendo tempo. Você está deixando de desfrutar uma grande maravilha que foi nos concedida através da obra redentora de Cristo Jesus. O tempo não nos permite ensinar todos os detalhes, mas eu quero te chamar a atenção para o texto que está lá em Atos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos, capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. O que é isso? Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, a primeira grande maravilha que é o perdão dos pecados, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Veja que o apóstolo Paulo, a igreja ali em Éfeso já estava estabelecida, as pessoas já haviam aceitado
batizadas, estava bom demais. Para que mais do que isso? Já está salvo. O nome escrito no livro da vida, batizado nas águas, reconheceu Jesus como seu Salvador. Mas o apóstolo Paulo sabia que ainda havia uma grande maravilha concedida a nós através da obra redentora de Cristo Jesus. Então ele pergunta: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? E o que eles disseram? O que é isso? Nós nem sequer sabemos o que é isso. Queridos, isso mostra para nós que o apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação, um grande interesse que as igrejas fossem batizadas com o Espírito Santo de Deus, porque, de uma forma bem resumida, o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. É verdade, Deus, glória a Deus. E eu quero te dizer, se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, não tenha medo. Sabe por quê? Às vezes eu vejo pessoas que têm medo de serem batizadas com o Espírito Santo, porque já ouviu relatos de alguém dizendo assim: nossa, eu estava no ônibus e Deus me tomou e eu fui batizado com o Espírito Santo. E a pessoa pensa: meu Deus, se isso acontece comigo, eu morro de vergonha. Queridos, se tem alguém educado que dá um show de ética e educação na gente, chama-se Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele reconhece a personalidade de cada um de nós. E Ele trabalha em nossas vidas de acordo com a nossa personalidade. Até dos nossos defeitos, Deus sabe produzir frutos. E Ele quer te batizar com o Espírito Santo de acordo com o que você é. Eu vou dar um exemplo bem básico lá de casa mesmo. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, olha só como Deus trabalha. Às vezes nós questionamos assim: poxa, eu tenho irmãos que aceitam Jesus e já é batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, será que Deus é injusto? Deus sabe a necessidade de cada um. Porque, como eu falei, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Eu fui daqueles que, para ser batizado, eu ralei. Não me lembro quem foi que falou aqui no culto hoje, acho, sobre buscar o Espírito Santo e não desistir. Foi a irmã Socorro. Não desista. Não desista. Eu tive a oportunidade de desistir muitas vezes. No ano de 2003, eu comecei a sentir, a ter novas experiências com Deus e querer ser batizado com o Espírito Santo. E eu busquei durante o ano de 2003 muitas vezes. E terminou o ano de 2003 e eu não fui batizado. Aí sabe, nós acabamos de passar agora de 2016 para 2017 e nós sempre temos aquela mania de fazer projetos. Não, esse ano... E eu achei lindo a Samanta falando aqui que o desejo dela para esse ano é simplesmente o Espírito Santo fazer morada. E eu vivi isso, Samanta. Na virada de 2003 para 2004, eu me ajoelhei, quando nós nos ajoelhamos aqui na virada da noite, na passagem da meia-noite, eu falei: Deus, neste ano de 2004, fazem 13 anos, neste ano de 2004, o meu foco, o meu objetivo, o meu desejo é ser batizado com o Espírito Santo. Chova ou faça sol, mas na próxima virada de ano eu quero já estar batizado com o Espírito Santo. E eu fiz esse propósito. Irmãos do céu, eu passei o ano todinho orando, fazendo campanha, jejum, fazendo campanhas e mais campanhas de jejum e oração, sozinho, só eu e Deus, e eu não pedia outra coisa. Só queria ser batizado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Eu busquei. E detalhe, é o ano que eu estava iniciando o ensino médio, sei lá, estava no primeiro ou segundo ano do ensino médio, e choveu de tentações. Os meninos aí já não precisam falar. Mas, pela misericórdia de Deus, meu foco era ser batizado com o Espírito Santo. E eu busquei. E o ano foi se passando e nada. Eu falei: Deus, não estou entendendo. Cadê a terceira maravilha da obra redentora, que é ser batizado com o Espírito Santo? Mas eu falei: Senhor, o meu propósito é ser batizado até o fim do ano. Eu vou buscar, não vou desistir. Eu creio que eu vou ser batizado ainda esse ano. E continuei buscando. Quando foi no mês de outubro, a igreja que eu congregava na época fez uma campanha de oração parecida com essa que nós estamos fazendo. Só que lá foram 30 dias, um mês todinho de oração. 30 dias de oração. Eu fui todos os dias. Eu não pedia outra coisa, eu quero ser batizado com o Espírito Santo.
E a campanha foi passando. Eu falei, opa, nessa campanha eu vou ser batizado. É a minha oportunidade, vai ser perfeito. Chegou o último dia da campanha e o pastor falou: olha, quem não for batizado com o Espírito Santo ainda se prepara. Porque no último dia da campanha, o poder de Deus vai cair aqui. Eu falei, opa, agora é a minha vez. Queridos, quando o pastor chamou as pessoas que queriam ser batizadas, eu vi à frente. Pessoas à minha direita foram batizadas com o Espírito Santo. Pessoas à minha esquerda foram batizadas com o Espírito Santo. E eu não fui batizado. Isso era 31 de outubro. O ano já estava quase acabando. Eu falei, Deus, o que aconteceu? Até onde eu sei tudo que está o meu coisa que estou fazendo. Mas eu não vou desistir. E continuei buscando. Queridos, para resumir a história, quando foi no dia 4 de dezembro de 2004, um domingo, dia 5 de dezembro, um domingo, eu fui para a igreja normal, assisti o culto, uma bênção, os nossos cultos têm sido também. Fui para a minha casa, jantamos em família, tudo normal, todo mundo foi dormir, todo mundo foi para a sua cama, eu fui também, e fui fazer a minha oração de rotina. Rotina no bom sentido da palavra. Fui fazer a minha oração, estava orando e comecei a adorar a Deus, simplesmente adorando. Não estava mais nem lembrando do propósito. Mentira, estava assim. Mas comecei a buscar, a orar, a buscar. E sabe o que aconteceu, queridos? De repente, o Espírito Santo de Deus me tomou de uma forma tão especial, e eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus dentro do meu quarto. Ninguém estava vendo, mas eu fui batizado com o Espírito Santo de uma forma tão tremenda que o meu corpo não aguentou mais tanto tempo que eu fiquei ali na presença de Deus. Eu saí para beber água falando em línguas, fui ao banheiro, me olhei no espelho, eu não acreditava que era eu, e dormi falando em línguas e acordei no outro dia extasiado. Mas, por outro lado, meu irmão Adriel, com personalidade bem diferente da minha, foi batizado com o Espírito Santo no meio da rua. Porque olha a personalidade dele. Então é assim que Deus age, queridos. Não tenha medo de buscar o batismo do Espírito Santo. Eu dei meu testemunho aqui apenas para exemplificar de que busque, não desista, se esforce, não deixe de aproveitar essa terceira maravilha da obra redentora de Cristo Jesus. Primeiro, perdão dos pecados. Segundo, cura das enfermidades. Terceiro, batismo com o Espírito Santo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer o nosso período de oração pela cura das enfermidades.